Você se lembra que Madonna adotou um garoto de um pobre país da África? Esse é ele hoje. Olá, amigos! Todos conhecem ou ao menos já ouviram falar sobre a famosa e polêmica estrela do mundo pop, Madonna. Cantora, produtora, atriz, empresária, dançarina e escritora. A americana de 63 anos, além de ser uma artista mega popular, que é cultuada e amada por fãs do mundo inteiro e por todo o universo da música e das celebridades, Madonna também é uma figura bastante conhecida por seus muitos escândalos, quase sempre associados a uma imagem, digamos, conturbada. Ela que já foi acusada de todo tipo de coisas dentro do estereótipo superstar, desde promiscuidade, uma porção de romances fugazes, polêmicas com a Igreja Católica e beijos em mulheres e até mesmo por blasfêmias. Provavelmente os paparazzi e as revistas de fofoca que divulgam essas informações talvez estivessem certos em algumas dessas coisas. Porém, é necessário lembrar que essa é apenas uma imagem construída e alimentada pela mídia, por causa de toda a proporção que a fama da cantora alcançou ao longo do tempo, já que tudo que ela faz vive cercado por holofotes e gera muito lucro para o show business. Mas existe um outro lado sobre a diva do pop que não costumamos ver nas matérias de revistas, assuntos de jornais ou programas de TV. Justamente porque trata-se de algo muito mais difícil de ser transformado em polêmicas e escândalos, e que chama menos atenção. O que poucas pessoas sabem é que a estrela musical ajuda e apoia ativamente muitas crianças na África, e que há muitos anos ela fundou uma organização chamada Raising Mallory, que em uma tradução livre significa Criando Mallory. Uma fundação sem fins lucrativos que financia diversos programas sociais de saúde e educação. E graças a isso, muitos milhares de crianças desse país, que fica localizado no Sudeste africano, encontram uma chance de terem uma vida normal diante da extrema pobreza. Mas apesar de merecer destaque, a história de hoje não é sobre isso, mas sim sobre um garotinho de 1 ano de idade que foi encontrado nesse meio. Nascido no país mais pobre do continente africano, hoje conheceremos a história de um menino que foi adotado por Madonna há 15 anos atrás. O menino que ela criou com amor, carinho e todo o cuidado que só uma mãe pode dar. O mais interessante nisso tudo é que o bebê não era um órfão, como muitos devem imaginar, pois o seu pai biológico simplesmente o abandonou em um orfanato e então nunca mais voltou. Acho que todos podem imaginar o tipo de futuro que um garotinho em uma história como essa poderia esperar. A mesma pobreza, fome, doenças terríveis e a vida que a maioria dos seus compatriotas esperam. Talvez com muita sorte, esse menino cresceria e viesse a trabalhar nas plantações de tabaco, assim como a maioria das crianças do seu país. Porém, o melhor destino possível sorriu para ele no dia em que Madonna o encontrou. Da noite para o dia, o pequeno órfão simplesmente se tornou parte da família de uma das cantoras mais ricas de todo o planeta. Mas como isso aconteceu? Bem, vamos voltar no passado, quando Madonna visitou Mallory pela primeira vez em uma missão de caridade muitos anos atrás. Ela ficou simplesmente arrasada com o que viu ao pisar pela primeira vez no país. Não apenas porque o local já era considerado um dos mais pobres de todo o mundo, já que mais da metade dos seus moradores vivem com uma renda de menos de $1 por dia, mas principalmente pelo fato de que 70% das crianças daquela nação não conseguem obter nem mesmo a educação básica necessária. Para piorar, a expectativa de vida da população é considerada muito baixa, não passando de 50 anos de idade. É claro que Madonna não planejava se desviar do seu propósito no programa padrão do qual fazia parte, pois tratava-se de uma visita feita por uma cantora mundialmente famosa a um pobre país. Mas acontece que quando ela se viu em um desses orfanatos do Mallory, Madonna ficou frente a frente com um pequeno garotinho de 1 ano, que mudou para sempre a sua vida. Seu nome era David. Madonna então tomou conhecimento que o menino precisava de cuidados médicos urgentes, devido à sua debilitada situação.
e ainda soube dos funcionários do local que a sua mãe havia falecido enquanto lhe dava à luz. As notícias sobre o pai também não eram das melhores, já que ele tinha deixado o menino no orfanato justamente porque não tinha mais como sustentá-lo. De um modo quase mágico, a cantora ficou simplesmente hipnotizada pelos olhos profundos e inocentes do menino à sua frente. Algum tempo depois, quando Madonna se lembrou desse momento, disse que ao ver o bebê pela primeira vez, foi como se um raio caísse do céu e a atingisse em cheio na cabeça, sem conseguir escapar. Para muitos pode ser difícil de acreditar, mas Madonna ficou tão impressionada com o que o destino havia reservado para aquela criança que não apenas ajudou financeiramente com o tratamento que ele precisava, mas simplesmente decidiu que era necessário adotá-lo e tê-lo para sempre em sua vida. As pessoas que viviam e trabalhavam ao redor da estrela mundial não entenderam a determinação incomum que a cantora tinha em realizar essa vontade de levar o menino para casa. Tentaram desanimá-la, convencê-la do contrário, mas ela não ligou para os diversos conselhos que recebeu para que não tomasse a decisão que tomou. Madonna estava absolutamente convicta e decidida da sua escolha. De acordo com a lei local do país africano, uma família estrangeira só poderia adotar uma criança de um orfanato do Mallory se essa família vivesse no país por um determinado tempo, mais especificamente 1 ano e meio. Para muitos, isso seria uma situação bem complicada e até mesmo desanimadora. Mas naquela época, com todos os recursos e influências que a cantora possuía, nada poderia impedi-la de realizar o que queria em relação àquela criança. Para os oficiais e autoridades do Mallory, a decisão a ser tomada em um caso extraordinário como esse era bastante óbvia. Todos sabiam e concordavam que seria muito melhor para o pequeno David se ele fosse embora com ela, e que se eles colocassem alguns dos empecilhos burocráticos diante dessa história, provavelmente o menino poderia nunca mais ter uma oportunidade como essa. Assim, de repente, o pequeno David saiu da pobreza extrema e foi direto para a luxuosa mansão de Madonna em Londres, Inglaterra. Mansão essa que, tempos depois, foi vendida por mais de 20 milhões de dólares. David foi imediatamente recebido e atendido por alguns dos melhores médicos disponíveis na época, e em pouco tempo se recuperou de todos os problemas de saúde que possuía. Um fato curioso é que na época em que Madonna adotou David, ela já tinha outros 2 filhos biológicos. Lourdes Maria, nascida do seu relacionamento com o ator cubano Carlos León, e Rocco, fruto do casamento com o cineasta inglês Guy Ritchie. Para muitos, o ato de adotar uma criança sempre será uma ação nobre de bondade. Mas como muitas vezes aconteceu na vida da cantora, nem todos fizeram questão de enxergar o lado bom das coisas. E mais uma vez, os jornalistas egoístas e sensacionalistas transformaram até mesmo essa linda história em um escândalo midiático. Como abutres, esses jornalistas trabalharam duro até conseguirem rastrear o pai biológico do menino no Mallory, Yohane Banda, e assim plantar a semente de uma nova polêmica a ser alimentada. Yohane era um agricultor pobre que trabalhava o dia inteiro nas plantações e mal conseguia pagar as próprias contas. Além disso, o homem já tinha constituído uma nova família quando foi encontrado, e não parecia ter qualquer tipo de plano para levar David de volta para sua casa. O agricultor havia entregado o filho no orfanato para futuramente ser adotado por Madonna, e como todos, sabia que levar o menino de volta para casa destruiria a chance de um futuro melhor para o garoto. Além disso, era improvável que David sentisse falta de sua família biológica, uma vez que não conhecia a maioria e nem mesmo se lembrava de nenhum deles. Ele já havia se adaptado à sua nova vida na Europa e também se dava muito bem com seu novo irmão e irmã. Quando completou 8 anos de idade, Madonna decidiu levá-lo para uma visita ao seu país natal, onde David finalmente reencontrou o pai biológico e o deixou no orfanato para adoção. Como era de se esperar, David não expressou o desejo de viver com ele, já que o homem era um completo estranho aos seus olhos, e ele já tinha criado laços o suficiente para considerar Madonna como sua verdadeira mãe e família. Os anos se passaram, e o menino cresceu em um lar de amor e prosperidade.
Tudo o que precisava ele tinha. E além disso, o mais importante também conquistara: uma mãe carinhosa e um irmão e uma irmã que igualmente o amavam. Com o tempo, a família cresceu ainda mais, quando Madonna adotou outras 2 crianças. E como sempre, novos escândalos estouraram o mundo afora. De repente, sem mais nem menos, o pai biológico de David anunciou que seria melhor para David retornar ao Mallory. Um enxame de entrevistas mostrava a imagem de um pai indignado com o fato de que alguns dos namorados de Madonna eram mais jovens do que o seu filho. Johanne era um homem conservador e se considerava um cidadão respeitável e com fortes valores morais e familiares. Não demorou muito para ficar bem claro que tudo o que estava acontecendo não passava do jogo de fantoches e manipulações de alguns jornalistas sem escrúpulos, sedentos por novos escândalos contra o nome de Madonna, apenas tentando provocar mais uma notícia sensacionalista. Era bem nítido que não se importavam em nada com o destino do menino. Como era de se esperar, na época em que isso aconteceu, em momento algum Madonna sequer pensou em devolver o garoto ao pai, pois estava bem claro que Johanne já havia abandonado David quando ele mais precisou. Assim, muitos anos se passaram desde aquele dia, e David continuou sua vida sob os cuidados de Madonna. No dia 24 de setembro desse ano, o menino, que foi retirado de um orfanato da África, tornou-se um rapaz ao completar 16 anos de idade. É fácil notar que trata-se de um garoto que ama sua nova mãe e que se dá extremamente bem com seus novos irmãos e irmãs. Hoje podemos ver que David é um ótimo aluno, que ama os animais e que, acima de tudo, teve durante essa conturbada relação a vida de um adolescente comum, cheio de hobbies, desafios e sonhos. Sendo filho de Madonna, possivelmente uma vida melhor do que a maioria da população. A cantora sempre assumiu em entrevistas que David é especial em muitos aspectos, que possui um talento artístico único e que ama cantar, dançar, interpretar e, assim como ela, chocar o público. Certa vez, a diva pop surpreendeu todos ao dizer que tinha muito mais em comum com David do que com seus próprios filhos biológicos. E o garoto realmente está crescendo com uma personalidade cada vez mais parecida com a dela, com os mesmos propósitos ambiciosos e a mesma determinação que a sua mãe possui. Tornou-se um jogador de futebol de juniores que leva a sério a profissão, e tudo indica que pode vir a se tornar um atleta profissional muito em breve, já que recentemente David entrou para uma academia de futebol da Juventus da Itália, em uma de suas bases localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Para Madonna, David pode vir a se tornar um dia até mesmo o presidente Mallory, seu país nativo, e quem sabe assim poder mudar a situação daquele lugar. E em uma de suas várias entrevistas, Madonna disse que, apesar de todas essas projeções, no final das contas, seu filho vai crescer para ser o que ele quiser, já que a vida é dele, e dele será a decisão do que fazer com ela. Em suma, essa é a história de David Banda Rich e sua famosíssima mãe Madonna. A história que poucos conhecem ou fazem questão de contar, mas que merece muito mais atenção do que todos os vazios e irrelevantes escândalos criados por jornalistas que adoram escrever e distorcer fatos por puro sensacionalismo. Essa que é uma história de amizade, amor, fraternidade e esperança. Mas diz aí, e você? O que você acha dessas atitudes? O que pensa sobre a decisão de Madonna em adotar o pequeno David e sobre a maneira como os jornalistas trabalharam em cima desses fatos? Queremos ler os seus comentários abaixo para que possamos saber. Deixe o seu joinha e compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos como esse e muitas outras curiosidades. Nos vemos na próxima história, pessoal!